Oi pessoal, estamos aqui mais uma vez e dessa feita eu escolhi um tema para conversar, falar um pouco para vocês. Esse tema ele é de grande utilidade na gestão empresarial, na gestão financeira. Nós vamos falar sobre o ciclo financeiro empresarial, o ciclo financeiro do negócio. Administrar financeiramente uma empresa é sempre um desafio, sobre toda a ótica. Portanto, o conhecimento de técnicas e de métodos, ele é importante. Ele nos ajuda a sair do empirismo na gestão, de forma geral, não só na gestão financeira, e podemos aplicar de maneira prática conhecimento científico através dessas técnicas e desses métodos. Portanto, eu recomendo que o aprendizado seja algo contínuo na vida, não só dos gestores financeiros, mas de todas as pessoas que empreendem ou que trabalham em pró de empreendimentos, projetos, causas, etc. Então vamos falar hoje sobre ciclo financeiro de uma empresa. Nós vamos falar desse tema através de duas partes, porque no fundo o ciclo financeiro de uma empresa ele resulta numa equação. O ciclo financeiro, o ciclo de caixa, ele é a resultante de duas variáveis, do ciclo operacional e do prazo médio de pagamentos. Portanto, eu vou começar falando sobre o ciclo operacional, para a gente entender o que é o ciclo operacional, ou relembrar o que é o ciclo operacional, para os que já sabem, de maneira tal que a gente consiga, ao final, montar a equação do ciclo financeiro. Como eu disse, o ciclo financeiro, também chamado de ciclo de caixa. Portanto, se alguém se referir dessa forma, está tratando da mesma coisa, tá certo? Um ciclo ele é medido em tempo. O ciclo é um intervalo de tempo. É algo que a gente vai constituir a partir da medição de um início e de um fim de um processo. O ciclo operacional ele vai ser constituído, formado pelas etapas do processo de negócio. O tempo que se leva, por exemplo, para uma indústria adquirir, estocar os insumos, produzir, realizar a manufatura, estocar o produto acabado, vender, comercializar o produto acabado e o prazo médio de pagamentos a fornecedores são variáveis para que a gente possa constituir essa equação. A importância do entendimento e do conhecimento do ciclo financeiro é muito simples. É um indicador que gerencia e otimiza a gestão do fluxo de caixa, né? Pagamentos e recebimentos, e os efeitos nesse fluxo de caixa, os efeitos no caixa. E isso é de extrema importância para a gestão financeira. A relação dinâmica entre maior prazo para pagar e menor prazo para receber, ou seja, quanto mais curto o prazo para pagar e quanto mais longo o prazo para receber, maior o ciclo financeiro. Portanto, isso é gerador de uma necessidade de um fôlego de caixa muito grande que as organizações vão precisar. Quanto mais curtos os prazos de recebimento e quanto mais alongado os prazos de pagamento, melhor a facilidade para o caixa da empresa e, consequentemente, para o fôlego financeiro do negócio. Dessa forma, o ciclo financeiro é maior ou menor em função dessas duas variáveis que alteram, que formam o ciclo operacional. O ciclo operacional, como eu disse, ele é uma das variáveis da equação do ciclo financeiro. Então vamos entender um pouquinho o que é ciclo operacional, para quem não sabe ainda. Inicia-se pela compra dos insumos, no caso de uma indústria, no caso de manufatura, eu preciso comprar insumos, comprar as matérias-primas, eu tenho todo o tempo do processo produtivo, eu tenho a estocagem dos produtos produzidos, dos produtos acabados, depois eu inicio o processo de venda e entrego os produtos e vou ainda firmar o prazo de recebimento com os meus clientes. Então todo esse contexto aí forma o ciclo operacional de um negócio. No caso de comércio, em vez de indústria, eu não tenho o prazo de manufatura, porque eu compro a mercadoria já produzida. Então a mercadoria é comprada, adquirida, vai formar os meus estoques, a força de vendas vai realizar as vendas e depois nós vamos realizar os recebíveis, aquilo que financiamos para os nossos clientes, aqueles valores financiados para os nossos clientes através dos prazos concedidos. A diferença de indústria e comércio é a etapa de produção que o comércio não tem, mas o
conceito é o mesmo, isso não altera a construção e a formação do ciclo operacional. Esse ciclo, ele engloba todas as fases de uma operação e está ligado diretamente ao giro de estoques. Então, estoques que giram mais rápido proporcionam um ciclo operacional menor. E se o ciclo operacional é menor, o efeito será positivo no ciclo financeiro. O cálculo é feito através da seguinte fórmula: o ciclo operacional ele é formado pelo prazo médio de estocagem mais o prazo médio de recebimento, que é a diferença em dias da data da venda e dos efetivos recebimentos. Eu vendo hoje para receber com 30 dias, vendo hoje para receber com 45, 60 dias. Então é essa lacuna de tempo, é esse lapso temporal que será parte integrante da equação para definição do ciclo operacional. Bem, dessa forma, o ciclo operacional é o tempo que se leva desde a formação dos estoques até a geração da receita de venda no caixa, o efetivo recebimento. Então, na hora que eu tenho o ciclo operacional, eu só preciso da outra variável para completar a minha equação. E essa outra variável é o prazo médio ponderado de pagamento que eu tenho com os meus fornecedores. Calculado esse prazo médio, eu tenho as duas variáveis que formam a equação do ciclo financeiro. Portanto, a equação do ciclo financeiro é formada pelo ciclo operacional menos o prazo médio de pagamento. Então, com essas duas variáveis, eu consigo saber exatamente o espaço de tempo em que eu leva o ciclo financeiro dessa empresa. E como eu já havia comentado anteriormente, o entendimento e o conhecimento do ciclo financeiro é uma informação de extrema utilidade, uma informação estratégica para a gestão do caixa, para a gestão dos recursos, sejam eles pelas sobras, sejam eles pelas necessidades. Vou dar um exemplo aqui. Uma empresa que tenha um ciclo operacional de 60 dias, entre comprar, produzir, ou comprar e vender, entregar, receber, e um prazo médio de pagamento a fornecedor de 20 dias. Qual é o ciclo financeiro dessa empresa? Vamos construir mentalmente a equação. O ciclo financeiro é igual ao ciclo operacional, 60, menos 20 dias do prazo médio de pagamento. Portanto, o ciclo financeiro, para esse exemplo que eu estou dando, seria 40 dias. Então, por 40 dias, eu preciso financiar a minha operação, com recursos próprios ou com recursos de terceiro. Aí vai depender da resultante do meu fluxo de caixa. Então, a questão do ciclo financeiro das empresas se resume nesses aspectos. Eu espero que tenha ajudado e vocês possam calcular o ciclo financeiro dos seus negócios ou das empresas em que vocês trabalham, tá bom? Muito obrigado.